pela morte do próprio filho, um recém-nascido, em Caxias. O bebezinho foi assassinado logo depois do parto. Os dois confessaram o crime. Meu Deus, tem reportagem, olha isso. Um relato frio. Conforme nas contrações vindo, eu fui fazendo força. A criança saiu com vida. Eu escutei ela chorando. Pedi o Bruno para que ele retirasse a criança do local. Ele ficou perdido, ele não sabia o que fazer. Ele falou que não iria, que tinha que resolver ali. A mãe do bebê revelou em detalhes como ela e o companheiro mataram a criança logo após o nascimento. Eu não quero a criança. Aí ele falou, então eu também não quero. E foi a partir do momento que quando se iniciou a tentativa de assassinato da criança. Ele tirou a blusa, enrolou a criança, eu sufoquei e eu vi que não estava resolvendo, eu tentei apertar o pescoço, mas mesmo assim ele ainda continuava chorando, respirando, o coração batendo. Ele pegou a criança, eu entrei e depois disso eu não tive mais nenhum acesso. E eu sei que eu lembro que ele ter entrado lá e falou, ele é muito forte, ele chorou muito ainda. Sem demonstrar emoção, o pai confessou a participação no crime. Ele estava morto, aí eu tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, perguntei onde tinha os sacos, ela me mostrou onde tinha, lá na nova dela, porque eu não lembrava de cabeça onde tinha. Peguei os 2 sacos, ainda mostrei para ela os 2 sacos, peguei, do jeito que ele estava, só enrolei ele, eu fiquei literalmente em choque. Eu não consegui chorar, não consegui fazer nada, fiquei em choque. Travado e em choque. A mãe do bebê, de 23 anos, está internada sob custódia no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O pai, de 29 anos, foi preso em flagrante. Eles não admitiam criar crianças serem pais da criança. A motivação foi exatamente isso, eles não queriam ser os pais da criança. Segundo a polícia, o bebê foi morto logo após o parto, realizado na madrugada de sábado, na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias. Depois da morte da criança, o pai teria colocado o corpo em um saco plástico e enterrado no quintal de casa. O caso foi registrado aqui, na delegacia de Campos Elíseos. Eles vão responder pelo crime de homicídio qualificado, duplamente qualificado, porque a médica que relatou o fato à polícia militar, ela foi levada para a delegacia. Em sede policial, ela prestou depoimento dizendo que a Larissa não se encontrava sob estado puerperal. Ela possuía consciência e autodeterminação dos seus atos. De acordo com a polícia, o recém-nascido pesava quase 4 quilos. Nos meus 27 para 28 anos de polícia, esse é o fato mais alarmante que eu já vi, né? Uma própria mãe não só matar, mas ela admitir como se ela estivesse falando de novela. Ela admitiu, sendo filmada, ela admitiu que matou sim, que matou porque não queria ser a mãe da criança e ele mesmo também. O próprio Bruno falou igualzinho, com o mesmo sentimento. Morte de recém-nascido em Duque de Caxias. Mãe confessa assassinato e diz que pai de bebê também participou. Mulher afirmou que criança nasceu com vida, narrou detalhes da morte e disse que o companheiro participou da ação, contrariando versão apresentada por ele na delegacia. Mãe do recém-nascido, encontrado morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, prestou depoimento à Polícia Civil e confessou ter matado o filho logo após o parto. Presa em flagrante ao lado do companheiro, ela afirmou que o bebê nasceu com vida e atribuiu ao pai da criança participação no crime reprodução. Um casal acusado de matar o próprio filho recém-nascido logo após o parto foi preso. A criança teria sido encontrada morta em um cômodo da casa onde esse casal morava. Bruno, de 29 anos, e Larissa, de 22, são os nomes deles. E o casal disse à polícia que não queria ficar com a criança e que decidiu matá-la após o nascimento. É inacreditável, né? No fim de semana, Larissa entrou em trabalho de parto, chamou o Bruno, que foi até a residência. De acordo com o depoimento dos dois, o bebê nasceu com vida e chegou a chorar. Depois do parto, Larissa passou mal e foi levada por familiares a um hospital. Aí, durante o atendimento, os profissionais de saúde perguntaram pelo recém-nascido e os pais informaram que a criança estava morta. A equipe do hospital achou a história estranha, né? Acionou a Polícia Civil e os dois foram autuados
por homicídio qualificado. Esse é o momento que os suspeitos são levados para a delegacia, né? A mãe do recém-nascido encontrado morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, prestou depoimento à Polícia Civil e confessou ter matado o filho logo após o parto. Presa em flagrante ao lado do companheiro, ela afirmou que o bebê nasceu com vida e atribuiu ao pai da criança participação no crime, versão que contradiz o relato apresentado por ele aos investigadores. O casal foi autuado por homicídio qualificado. No depoimento prestado ainda no hospital, a mulher contou que começou a sentir fortes dores após cair enquanto corria para pegar um ônibus na noite de quarta-feira, dias antes do parto. Ela disse que já sabia da gravidez havia cerca de 2 a 3 meses e afirmou que não queria a criança. Eu pretendia dar a criança ou deixar com ele. Já tinha deixado bem claro que eu não queria o neném, afirmou. Segundo seu relato, no dia do parto, ela começou a sangrar e percebeu que o bebê estava prestes a nascer. Ainda conforme o depoimento, o namorado demorou a chegar e, quando apareceu, a criança já estava chorando. O parto aconteceu sobre um pedaço de papelão na varanda da casa da avó da mulher. Ela disse que o bebê nasceu com vida e que, em seguida, ela e o companheiro decidiram matá-lo. A criança saiu com vida. Eu a escutei chorando e pedi ao pai que a retirasse do local. Ele ficou perdido, não sabia o que fazer. Eu disse, eu não quero a criança. E ele falou, então, eu também não quero, contou. Em seguida, a mulher narrou aos policiais os detalhes do crime, afirmando que o pai da criança teve participação, o que contraria o depoimento prestado por ele no sábado. Na versão dele, a companheira é a responsável pela morte do bebê, enquanto ele atuou na ocultação do corpo. Aos policiais, ela afirmou ainda que, após o crime, entrou na casa e não voltou a ver a criança. Segundo ela, o companheiro retornou pouco depois e relatou que o bebê ainda havia apresentado sinais de vida e resistido. Ele entrou lá e falou, ele é muito forte, ele chorou muito ainda, disse. Ao fim do depoimento, a mulher afirmou que pediu ao companheiro que enterrasse o corpo do recém-nascido. Tirasse a criança do local, ele ficou perdido, ele não sabia o que fazer, ele falou que não iria, que tinha que resolver ali. A mãe do bebê revelou em detalhes como ela e o companheiro mataram a criança logo após o nascimento. Eu não quero a criança. Aí ele falou, então eu também não quero. E foi a partir do momento que quando se iniciou a tentativa de assassinato da criança. Ele tirou a blusa, enrolou a criança, eu sufoquei e eu vi que não estava resolvendo, eu tentei apertar o pescoço, mas mesmo assim ele ainda continuava chorando, respirando, o coração batendo. Ele pegou a criança, eu entrei e depois disso eu não tive mais nenhum acesso. E eu sei que eu lembro que ele ter entrado lá e falou, ele é muito forte, ele chorou muito ainda.